Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. E eu peço para que, se você gostar desse devocional, não esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? O seu like para mim, que é muito importante. Se você não é inscrito, é importante que você também se inscreva aqui no canal, é bem fácil e bem rapidinho, porque tem muita gente que assiste os vídeos, mas não é inscrito no canal, tá bom? Toda vez que você se inscreve, você também recebe uma notificação toda vez que sair um vídeo por aqui. Então fica mais fácil pra você. E não se esqueça, no final desse devocional, de compartilhar com alguém que você ama. Então bora pro devocional de hoje. Durante a minha adolescência toda, assim, eu me lembro que eu ouvia falar muito sobre esse assunto, né? Que tá aí no título pra vocês, que é sobre identidade, quem nós somos em Deus, essas coisas, sabe? Eu lembro que eu via com muita frequência na igreja, pregações, com esse tema, no YouTube mesmo. Eu ouvia, né, na verdade, muitas pessoas falarem sobre esse assunto, e é um assunto tão importante realmente, né? O que acontece é que realmente hoje, falo assim no geral mesmo, é muito importante com que a gente fale sobre esse assunto. Pode parecer talvez para você, como eu, que já ouviu tantas e tantas vezes, tantas pessoas falarem sobre esse assunto, tantos textos que a gente já leu sobre esse assunto, né, sobre identidade, sobre quem você é em Deus. É tão importante com que a gente continue falando sobre isso, porque ainda existem muitas pessoas que, mesmo já tendo ouvido muitas vezes sobre esse assunto, ainda não sabem quem são, ainda são confusas, ou pessoas que realmente não ouviram tanto falar sobre esse assunto e também não sabem. E é engraçado porque eu tava pensando que, né, a gente tem o nosso documento, né, a nossa identidade, tem gente carteira de motorista, outros têm aquela identidade, né, mesmo. E ali consta, né, o nome identidade, consta todos os seus dados mesmo, né, seu nome, nome da sua mãe, onde você nasceu, tudo. E é interessante também que eu tava pensando que quando você vai passar por uma entrevista, ou você tá num grupo assim, né, e as pessoas perguntam quem você é, geralmente, né, isso mais em entrevistas, a pessoa, né, nós temos já o costume de falar o que nós fazemos, né? Às vezes não é realmente quem nós somos, mas o que nós fazemos. E nós precisamos tomar um certo cuidado com isso, porque muitas vezes o que nós fazemos, né, de ações mesmo, do cotidiano, né, se você é mãe, se você é estudante, enfim, né, essas coisas que eu digo de afazeres mesmo, é que tem tomado o lugar de quem você é. Só que na verdade não é quem você é o que você faz. Se você tem uma profissão, aquilo não é o que você é, aquilo ali é o que você tá fazendo, simplesmente naquele momento, e você pode mudar, enfim. Quem você é, o seu caráter, a sua essência, de uma filha de Deus, de um filho de Deus, isso não muda com o tempo, né? Isso não deve mudar com o tempo. Aquilo que Deus já disse sobre você desde o útero da sua mãe, aquilo ali não muda com o tempo. Os nossos afazeres, as nossas profissões, elas podem mudar com o tempo, mas quem nós somos, a nossa identidade em Deus, ela não muda. E o que nós fazemos pode mudar de acordo com as circunstâncias, como eu falei. Você pode ser bom em algo, pode ter mais dificuldade em outra coisa. E para as pessoas, ou seja, para o mundo lá fora, para a sociedade, aquilo ali é quem você é, ou quem você não é, por determinada coisa que você faz ou deixa de fazer. Quero te dizer também que a sua identidade não deve ser firmada somente nisso. Como eu disse, no que você faz no seu dia a dia, na sua profissão, seja lá no que for. E algo que eu quero trazer, um ponto, na verdade, que eu quero trazer pra vocês, sobre quando a gente não sabe quem a gente é, quando a gente não sabe a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade em Deus, tão perigoso, porque é claro que eu só posso trazer experiências que eu vivi já, que eu já percebi, né, sobre a minha própria vida. E talvez você se identifique com as coisas que eu vou falar aqui ou não. Que quando você e eu não temos essa identidade firmada, não sabemos quem nós somos,
nós começamos a querer ser outras pessoas e queremos começar a fazer coisas que cabe a nós fazer, queremos começar a viver coisas que não cabe a nós viver aquilo. E por que eu tô dizendo isso? Isso entra muito em um vídeo que eu já gravei aqui, eu vou deixar aqui o link pra vocês também se você não viu, sobre comparação. Quando você não sabe quem você é, quando você não sabe a sua identidade, você se compara demais com outras pessoas. Como eu disse, você quer ser realmente outra pessoa, você quer viver a vida de outra pessoa. E eu lembro muito que eu era uma pessoa, eu era uma adolescente, até uma pré-adolescente ali, que eu olhava muito realmente para a vida de outras garotas e ficava prestando atenção na vida delas, sabe? E pensando, nossa, eu queria ser dessa forma, eu queria falar dessa forma, porque às vezes aquilo ali parecia ser mais chamativo pro mundo, como eu disse pra vocês, pra sociedade, aquilo ali parecia ser uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais bonita, uma pessoa mais, sabe? Enfim, e não tinha minha identidade firmada em Deus, eu não sabia, sabe, o valor realmente que eu tinha. Outra coisa realmente que quando a gente não sabe a nossa identidade, nós não vemos valor em nós mesmos, porque nós não enxergamos o valor que Deus enxerga em nós, o valor que Deus vê em nós. É um trecho de uma música que eu tava ouvindo hoje que fala exatamente sobre isso. Quando nós trazemos isso, quando nós não sabemos quem nós somos em Deus, nós queremos tentar impressionar outras pessoas. Como eu disse no início, lá no inicinho, quem pergunta quem nós somos, a gente já vai logo falando o que nós fazemos, as atividades que nós fazemos, aquilo que nós executamos durante os nossos afazeres, o nosso lado profissional. A gente não fala, a gente nem sabe falar quem a gente é, quem nós somos como pessoa mesmo. Às vezes tem muitas pessoas que têm até muita dificuldade de expressar isso. E com isso, o mundo em si, ele começa a impor coisas sobre nós, colocar coisas sobre nós, dizer, olha, você precisa ser dessa forma, você precisa ter esse físico, você precisa agir dessa forma. Vão vir outras pessoas tentando impor isso sobre você e dizer como você deve ser, deveria ser, né? Como seria melhor se você fosse daquela forma ou daquele jeito. E isso é algo muito perigoso, porque se você não tem a sua identidade firmada em Deus, se você não sabe quem você é, como você é de fato, como você deveria agir, você vai ceder às pressões do mundo, às pressões das pessoas, vai ceder como as pessoas acham que você deveria ser. Então eu vi uma frase que diz que identidade não é só sobre saber quem você é, também é sobre saber quem você não é. Então se alguém vier te dizer assim, você precisa ser dessa forma, você precisa agir desse jeito, você sabe que você não deveria fazer isso, você não é dessa forma. Então você já vai saber responder, não, eu não sou desse jeito. Pessoas que não sabem tanto quem são, que elas forçam para ser outra pessoa, forçam para tentar se encaixar num grupo, forçam para tentar se encaixar na sociedade, porque a sociedade ou outras pessoas ou um determinado grupo impõe aquilo sobre a pessoa e diz, se você não for assim, você vai ser aceito. Se você não for assim, não vai dar certo. Sabe quem você é, sabe como Deus te fez exatamente, você sabe até coisas que não é pra você, até coisas que você não é e que não tem como forçar aquilo porque você não é daquele jeito. Vou te dar um exemplo que eu lembrei que agora é um exemplo tão natural mesmo, mas que isso sempre chama a atenção das pessoas. Por exemplo, é um exemplo até meio bobo, né? Mas para você conseguir entender melhor, muito pequeno, perto daquilo que, né? Perto do valor, perto das outras coisas que a identidade em Deus, ela nos mostra, ela nos dá. Sou uma pessoa que sempre falou mais baixo, né? Sempre uma pessoa que... Esse aqui é o meu tom de voz. Eu não consigo falar mais alto que isso, né? A não ser assim que eu realmente grite. Mas eu não consigo falar mais alto. E às vezes tem pessoas que sempre falaram, nossa, mas você fala muito baixo. E assim, tem momentos que eu falo, gente, mas esse é o meu tom de voz, eu não consigo falar mais alto que isso. Se eu falar mais alto que isso, eu vou gritar, né? Eu não consigo mesmo. Um pequeno exemplo, um exemplo até bobo,
tá, gente? Mas eu tô dando esse exemplo no sentido de que se eu não soubesse quem eu sou em Deus, eu ia tentar agradar as outras pessoas e esgoelar, praticamente. Eu nem tô falando em relação a vídeo, né? Porque vídeo tem essa diferença mesmo. Às vezes fica mais abafado, fica mais baixo. Nem tô falando sobre isso, mas eu tô falando assim, até pessoalmente eu falo mais baixo. De mudar o meu jeito no todo pra poder agradar outras pessoas. Porque outras pessoas acham que eu deveria agir dessa forma, né? Não estou falando de um exemplo de vídeo, por exemplo. Queremos o tempo todo parecer ser melhor para outras pessoas. O tempo todo tentando agradar outras pessoas, tentando ser da forma com que a outra pessoa quer que você seja. Não da forma que realmente você é. Não da forma que você foi criada para ser. Isso é tão ruim porque você sente que acaba anulando realmente quem Deus te fez para ser. Porque você acaba tentando realmente viver outra vida, ter outra identidade. Uma coisa que é perigosa é que tudo na nossa vida, na verdade, primeiro a gente não, em muitos casos, né, a gente não vai até Deus primeiro e fala, poxa Deus, eu sou dessa forma, Deus me revela quem eu sou. A gente tenta embasar a nossa vida e embasar a nossa identidade no que as pessoas falam. Isso é desde pequeno. Os nossos pais têm um papel muito importante, né, em nossa identidade, na nossa criação, na nossa formação. A gente cresce com isso, né? A gente cresce realmente tentando buscar meios de entender a nossa identidade baseado no olhar das pessoas. Então a gente acaba levando isso para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa vida com Deus. Como eu disse numa parte, né, que eu ouvi uma música hoje que ela fala muito sobre isso, né, que a gente fica ali tentando achar o nosso valor em relação a Deus mesmo, tentando impressionar a Deus. E até tem uma parte que fala que será que um dia eu poderia ser suficiente? Para Deus isso. Por quê? Porque nós estamos com a nossa identidade firmada nas palavras das pessoas. Senão você acha que você nunca é suficiente. Você vive tentando impressionar a Deus com as suas ações. Muitas das vezes é assim que a gente vive para poder tentar impressionar as outras pessoas, para poder tentar mostrar o nosso valor para outras pessoas e até para Deus. Só que Deus, ele já vê valor em nós, muito antes até de nós mesmos, sabe, tentarmos enxergar, porque é só Deus que consegue mostrar pra gente quem realmente nós somos, o nosso verdadeiro valor nele. A nossa verdadeira identidade de filhos amados em Deus. É só Deus que consegue mostrar, que consegue revelar isso a nós. Eu digo pra você e pra mim hoje que não tente entender quem você é, a sua identidade, não baseie a sua identidade no que a sociedade diz que você deveria fazer ou no que as pessoas dizem, mas baseie a sua identidade naquilo que Deus diz sobre você, não aquilo que você faz. Você não é suficiente, você não tem valor só porque no seu emprego você tem valor para aquela pessoa ou porque você não tem. Você continua tendo valor e você continua sendo filho, né? Independente do que as pessoas estão achando sobre você. Se as pessoas estão vendo valor em você ou não, pelas coisas que você faz, como eu disse, nas suas tarefas, né, nos seus afazeres. Se você hoje não sabe quem você é, qual é a sua verdadeira identidade, que você busque isso em Deus hoje. Ore a Deus de forma sincera, da forma que você sabe mesmo para falar com Deus. E ore a Ele sobre isso para que você não fique mais preso em coisas que você não é. Como eu li naquela frase, né? Às vezes você não sabe nem quem você é. Então você também não vai saber quem você não é. O que você não dá pra fazer, sabe? Aquelas coisas assim, bobas mesmo às vezes, mas que às vezes você não é aquela pessoa. Você não é daquela forma, então não tem como. Eu dei aquele exemplo bobo assim da voz, mas é algo que eu não sou. Então não tem como eu tentar agir daquela forma, ou tentar agir de outro jeito. Então que hoje você possa refletir sobre isso. Quem você é? Você consegue responder isso com facilidade? Ou você precisa ficar criando uma lista daquilo que você faz para tentar achar um valor em você, em afazeres,
para poder dizer quem você é. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse devocional. Eu espero que de verdade tenha dado para entender um pouco. É um assunto até complexo de dizer, de falar, de explicar, mas eu acredito que tenha dado para entender e espero que vocês tenham sido abençoados por essa palavra. Eu disse, se você gostar, deixa o seu like para mim, tá bom? Se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? E eu te espero no próximo devocional. Tchau!